Soares, um grande homem de Deus, pode subir aqui e receber ele com carinho, um aplauso. E eu estava falando com ele ali atrás, ele é bastante conhecido aí nos canais aí da HIT, né, nos debates aí, vejam só, ele é escritor, e tem uns livros aqui que falam perguntas difíceis de responder, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu falei, eu posso perguntar? Pedi abrir para abrir. Ele falou, não, pode perguntar. Então, no final, quem tiver dúvida, ó, o Cris já tem dúvida, nem começou, já está com dúvida. Ele pergunta mesmo, hein? Pergunta mesmo? E ele falou, pode perguntar sobre o tema, né? Apostasia, escatologia, soteriologia, hamartiologia. E se você não souber o que é isso, pode perguntar para ele, que eu também não sei. Estou brincando, estou brincando. Deus abençoe, boa aula. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Queridos irmãos, é um prazer, uma alegria enorme poder estar aqui com vocês pela primeira vez. Já estive com o pastor Eduardo lá na igreja de Alphaville, quando ele estava ali com o pastor Henrique Bravo, né? Aí ele falou, agora eu estou com o pastor Samuel do Amor. Falei, opa, que bênção, glória a Deus. E é uma alegria muito grande, eu sou grato a Deus por isso. E também ao pastor Eduardo, que não se esquece de nós, está sempre aí nos convidando. E muito obrigado também ao pastor Samuel do Amor, por confiar-nos este momento de reflexão da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, rapidinho, no ano de 1994, eu tive a oportunidade de me casar com a irmã Débora Soares, não pôde vir hoje, e nem minha filha também. O irmão estava perguntando, e a sua filha não veio? Eu falei, não. Meses depois do nosso enlace, ela engravidou, só que a gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. Porque, segundo a médica, o feto estava totalmente deformado no útero e se nascesse, seria uma criança muito problemática. A gente foi para casa um tanto preocupado, mas fizemos um voto com o Senhor, que se Ele nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse a oportunidade, daria esse testemunho. Se estou aqui é porque Deus nos ouviu, né? Então, meses depois, ela engravidou-se e a gravidez foi avante. Eu trabalhava no interior, aí na cidade de São Roque. Quando eu recebi o telefonema de que ela já havia ganhado a criança, era do sexo feminino. Naquela oportunidade, eu li o livro do profeta Samuel 25, fala de uma mulher muito abençoada chamada Abigail. E o Senhor tocou no meu coração para impor nela o nome de Abigail. Aí, como eu sou muito curioso, falei, o que será que significa Abigail? Enfim, sem entrar aqui nos termos hebraicos, Abigail significa alegria do meu pai. O meu pai é alegria. Nós pedimos para que ela fosse perfeita, e ela nasceu perfeita, uma morena jambo, linda, formosa, bonita, inclusive muito parecida comigo. E não entendi, pastor Samuel, o que foi? Eu sei, em todo lugar que eu vou, a inveja, mas vocês estão todos perdoados, tá bom? Vocês acreditam em milagre? Então, Deus fez um milagre, eu não posso fazer nada, né, pastor Eduardo? Pessoal, será que eu falo agora ou depois? Então depois, no finalzinho, eu falo, tá? Hoje o nosso assunto é um assunto bem interessante e eu vou aqui plagiar um amigo meu, o Dr. Caramuru. Ele diz que hoje é o dia em que o povo do Senhor, no dia do Senhor, vão à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Olha que bonito, né? Eu achei legal isso que ele falou. E eu reitero aqui todas as palavras do pastor Samuel do Amor, que a escola dominical é a maior escola teológica do mundo. Os grandes professores, teólogos, pastores, obreiros saem daqui, sentando para aprender, para depois ensinar. Lindo isso, né? Vamos então ao texto bíblico, que é o texto tema, que está na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5, 12 até o capítulo 6, vamos até o 8. Nós vamos dividir, depois da introdução, esse estudo em duas partes. Primeiro, vamos falar sobre a imaturidade e o perigo da imaturidade. E, em segundo lugar, vamos tratar da apostasia e da apostasia deliberada, conforme contemplada no texto. Isso não significa que não vamos fazer alguma abordagem paralela. E depois, os irmãos que tiverem alguma pergunta, e o pastor Eduardo até falou, pode ser mesmo fora do tema da escola, escatologia, predestinação, livre-arbítrio? Pode, só avisando vocês,
que eu e meu irmão respondemos perguntas. As difíceis são ele, as fáceis sou eu, só que hoje ele não veio. Não é panetone, mas cheio de coisinha, né? Hebreus capítulo 5, a partir do versículo de número 12. Eu vou guardar ali comigo para pôr a água aqui para você. Ah, tá aqui. Ah, esse aqui então deixa. Tá bom. Todos encontraram? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Vocês querem ler o outro? Por favor. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pode continuar. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Juntos. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, para te louvar, glorificar e bendizer, Senhor, pela Tua graça, bondade, amor e misericórdia. Eu te louvo, Senhor, pela Tua presença gloriosa. Eu te louvo pelo Teu Santo Espírito. Eu te louvo pelo momento de comunhão. Eu te louvo porque a Tua presença é perceptível aqui neste lugar. Eu te louvo também por estar diante do Teu povo, das Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. E como canal de expressão da Tua vontade, eu te peço, Senhor, capacita-me, a fim de que eu possa, Senhor, receber do Teu coração a Tua voz, a Tua palavra e transmitir para o coração do Teu povo, para que saiamos daqui abençoados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, recebemos essa séria incumbência de trabalharmos esta lição da Escola Bíblica Dominical. E eu quero dizer para os irmãos que nesta lição, eu quero já como parte introdutória dizer que um dos grandes pecados que tem marcado a nossa geração é a apostasia. E a apostasia, muitas vezes, deliberada, para a qual não tem retorno. Porque nós vimos ali, no versículo de número 6, do versículo número 4, que o autor da Epístola aos Hebreus, ele disse que é
possível aqueles que uma vez foram iluminados. Aí ele vai apresentando os adjetivos daquilo que aconteceu na vida do cristão. Depois recaíram, eles sejam outra vez renovados para o arrependimento ou para a salvação. Para que isso ocorra, é necessário Cristo voltar ao Calvário. Só que isso nunca vai acontecer. Portanto, este é um dos grandes problemas da nossa geração, é a apostasia deliberada. E o que é apostasia? Apostasia é formada pelo prefixo, pela preposição grega apo, que dá a ideia de afastamento. Logo, a apostasia é um abandono da fé, é um afastamento deliberado e maldoso da fé. Aqui não se trata, em primeiro lugar, de alguém que esteve na igreja, ouviu a palavra de Deus, aí ficou decepcionado por um relacionamento amoroso, ou por uma palavra, ou por alguma coisa, teve uma fraqueza, e acabou indo, não incentivando que ninguém faça isso, e foi lá para o mundão. Agora, para mim, não tem retorno? Não, não é disso que a epístola está tratando. Não é desse tipo de pecado. O pecado da apostasia é realmente o abandono deliberado da fé, que nós estaremos tratando mais a seguir. Mas verdade é que na nossa geração, a apostasia, ela tem sido uma marca. Em primeiro lugar, a negação da Bíblia como palavra de Deus. Existe até mesmo o pessoal da chamada teologia reversa, que eles procuram colocar em xeque a veracidade da palavra de Deus, colocando a Bíblia como um livro como qualquer. E nesse bojo desse pessoal da teologia reversa, tem também aqueles que dizem que creem em Deus, mas eles têm uma visão preterista da Bíblia Sagrada. Para eles, o Apocalipse, por exemplo, é uma página velha que deve ser esquecida. Tudo que o Senhor Jesus prometeu acerca da sua volta, do arrebatamento da igreja, ficou para o passado. Tudo se cumpriu no ano 70 e não tem mais o que cumprir. Ontem ainda eu estava falando com a igreja que esse perfil preterista, ele não é novo. Já desde a época do apóstolo Paulo, essa doutrina já era esposada por dois hereges, que Paulo chega a dizer que eles estavam semeando gangrena, ou seja, um câncer na igreja que atingiu o seu estágio de metástase e estava contaminando alguns. E eles pregavam que a ressurreição do Senhor Jesus já havia passado, portanto isso é preterismo. Fora isso, nós temos também as ideologias, e entre elas está aquela famosa, que o pastor Silas combate veementemente. Eu estava até falando com o pastor Eduardo, que naquele estilo e com tanto conhecimento e com veemência e com autoridade, é só ele no Brasil, eu não vejo outro, com tanta veemência, enfatizando tanto a chamada ideologia de gênero. E diga-se de passagem, o debate que ele teve lá na Câmara dos Deputados, né, que ficou uma marca assim, fora do comum. Então, temos aí as ideologias de gêneros. E essa ideologia, ela não está presa apenas nos segmentos, digamos assim, secularizados. Ela está tendo a sua voz dentro de muitas igrejas. Muitos pastores, outrora ortodoxos, outrora conservadores, abriram para essa ideologia e essas igrejas acabaram se tornando as chamadas igrejas inclusivas, e esses pastores também, quando não a teologia inclusiva, são simpatizantes desta ideologia. Então, tudo isso faz parte desta apostasia. E por último, eu destaco aqui a relativização de valores, que também não é nova, não é nada novo. Já na época do período dos juízes, a Bíblia diz que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, a minha verdade para você é mentira, a sua verdade para mim é mentira. Então cada um faz aquilo que acha que é mais reto. E na época de Isaías, no capítulo 5, versículo de número 20, ele combate o relativismo moral, quando ele diz: ai daqueles que é um amargo, diz que é doce, e fazem das trevas a luz. Nós estamos vivendo momento de grande apostasia na igreja. Pastores que outrora
eram apologistas de ponta, e que eu até seguia. Tenho literaturas desses pastores, e eu quero até citar o nome de pelo menos um. Chama-se Henk Hanegraaff. Quem já ouviu falar? Henk Hanegraaff, ele escreveu O Cristianismo em Crise, que inclusive inspirou o Dr. Paulo Romero a escrever Evangélicos em Crise. Esse Dr. Henk Hanegraaff voltou para o catolicismo, gente. Pasmem vocês. Um grande apologista, ao lado de Norman Geisler, Ravi Zacarias e tantos outros grandes apologistas. Eu não sei o que o atraiu, mas o que Paulo diz ali para a igreja da Galácia, capítulo 1, versículos 6 a 9. Vocês estão com o texto aberto? Vamos ler? O que ele diz ali de uma forma solene para essas igrejas da Galácia? O que encontrar, por favor, leia, que vocês vão ver do 6 até o 9. Capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Quem encontrou pode ler. Seis a 9. Pode ler. Alguém se habilita? Não, acho que é Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas. Vamos lá. Seja maldito qualquer um que pregar um evangelho diferente. E ele diz, olha, mesmo que eu, mas não somente eu, que desça Gabriel, Miguel, qualquer um dos príncipes e pregue diferente daquilo que está registrado nas Escrituras, considere maldição, maldito. Sola Escritura. Jesus, quando debateu com o diabo, ele disse, está escrito. Se não está escrito, deve ser rejeitado. Portanto, esta lição desta revista veio em boa hora, para vacinar, para imunizar os cristãos contra esse vírus maldito chamado apostasia. E, ao mesmo tempo, dar um suporte para aquele cristão que vem vivendo uma eterna infância, porque existe a chamada eterna infância. E é sobre isso, então, que nós vamos trabalhar nesta epístola aos Hebreus. Eu acho que não há necessidade de falar sobre a autoria da epístola aos Hebreus. Esta epístola, ninguém sabe quem de verdade é o autor. Alguns dizem que foi Priscila, porque ela instrui um grande expoente das Escrituras, que era poderoso das Escrituras, chamado Apolo, e era poderoso nas Escrituras. Outros acham que foi o próprio Apolo que escreveu, visto que ele era poderoso no conhecimento veterotestamentário. Mas outros chegam a aventar a possibilidade de que o autor dessa epístola seja Paulo, por conta do conhecimento dos ritos mosaicos, o conhecimento que ele tinha da Torá. E Paulo era um doutor da lei influente, sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época. Era um rabino e um provável membro do Sinédrio, portanto, com uma capacidade fora do comum. E a revelação que o autor da Epístola aos Hebreus traz é simplesmente impactante. Mas verdade é que o tema principal desta epístola é Cristo é melhor, ou Cristo é superior. Não dá para trocar por nada. E ele começa dizendo o seguinte: e havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, mostrando a superioridade de Jesus em relação aos profetas, mostrando a superioridade de Jesus
em relação a Moisés, mostrando a superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio arônico, porque o sacerdócio que vinha da tribo de Levi, da família de Coate, da família de Arão, eles morriam e eram substituídos, mas o sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio transcendente, ele é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Além disso, o sacerdócio arônico era substituído, mas o sacerdócio de Jesus é insubstituível, porque nós temos um sumo sacerdote que é incorruptível, imortal, eterno, glorioso e que está sentado à destra da majestade nas alturas. Portanto, ele é insubstituível. Além disso, Jesus é melhor do que os anjos. O pacto dele é um pacto superior, porque aquele pacto, aquela aliança foi entregue pelos anjos. Aqui esse pacto foi selado com sangue, na cruz do Calvário. É o próprio Senhor Jesus que selou. Portanto, por que o autor da Epístola aos Hebreus está escrevendo tudo isso para esse auditório? Porque aqui nós vamos trabalhar com 2 auditórios. Quantos auditórios? 2 auditórios. Primeiro auditório, aquele auditório que pertencia ao judaísmo, seguia os ritos mosaicos, assim como Paulo e todos os apóstolos, mas principalmente o apóstolo Paulo, vieram para Cristo, o que hoje o pessoal chama de judeu messiânico, mas aqui Paulo não é judeu messiânico, não. Ele é seguidor de Cristo, ele rompe com o judaísmo. E se tem algum rito mosaico que Paulo aderiu, era simplesmente como estratégia ministerial, como ele diz: fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me até de tolo para ganhar, né? Fiz-me de tudo para ver se todos os meios eu pudesse ganhar alguns. Portanto, Paulo ele rompe completamente com o judaísmo para ficar com Cristo. Mas aqui havia alguns irmãos que estavam sendo seduzidos e foram seduzidos e voltaram para o judaísmo. Abandonaram Cristo, abandonaram a proposta de Cristo para voltar a depender da lei de Moisés. Só que Paulo é enfático na Epístola aos Romanos, quando ele diz o seguinte, que nenhuma carne será justificada diante de Deus por meio da lei. A lei não pode salvar, a lei não pode justificar, a lei não pode fazer nada. Ninguém conseguiu cumprir os ritos mosaicos e receber a salvação. Então, aqueles que pregam que a salvação no Antigo Testamento era por sacrifícios, era pela lei, se enganou, porque nem sacrifícios e nem a lei podia salvar, nem no Antigo, nem no Novo e nem no dia de hoje. Então, não havia salvação através destes recursos. Então, esse primeiro auditório é o auditório que se desviou. Mas havia um segundo auditório, que é esse aqui contemporâneo do escritor, onde ele está advertindo este auditório e mostrando para eles o perigo da infância, da imaturidade cristã. E segundo, o perigo da apostasia, que é o abandono de Cristo, que é o melhor, para voltar para o judaísmo. E ele começa então apresentando aqui no capítulo 5, versículo de número 12 da epístola, falando sobre a imaturidade cristã. E ele diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Portanto, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está preocupado com o crescimento espiritual desta igreja. Que parece-me que o tempo passou, mas eles continuaram do mesmo tamanho. Olha que interessante. Quando nasce um bebê no lar, o que acontece? Ele atrai a atenção de todas as pessoas. Os amigos vão visitar, vai o vovô, vai a vovó, vai o irmãozinho, todo mundo. E qualquer gesto que a criança faz é engraçado. Ele mexeu um dedinho, olha, ele mexeu um dedo. Ele piscou, olha, ele piscou.
Só que passam 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele continua com esse mesmo comportamento, o que é que começa a trazer para os pais? Preocupação. Espera aí, esse bebê não balbucia nada, esse bebê não está engatinhando, esse bebê não cresce, esse bebê não anda, ele está demonstrando o quê? Uma certa deficiência no seu desenvolvimento. Algum problema está acontecendo com essa criança. Agora, e se ela chega aos 10 anos do mesmo tamanho e não se desenvolve e continua o mesmo? A preocupação ainda é maior. Isso, fazendo um paralelo, pode ocorrer na igreja. Existe a probabilidade de nascermos em Cristo, sermos crentes verdadeiros, fiéis, salvos em Cristo, mas continuarmos do mesmo tamanho, continuarmos sem uma demonstração de crescimento espiritual, de maturidade espiritual e termos comportamentos infantis. E isso é comprometedor, porque existem algumas características da primeira infância. Olha só, a criança, ela é inquieta, ela não para. Você já viu aquele crente inquieto, que está aqui, está ali, está lá, não, mas ali tem um milagreiro, mas ali, sabe, ele está rodando tudo. É o crente inquieto. Segundo, chora por qualquer coisa, está murmurando, é birrento, é um chororó. E aí o pastor tem que estar comprando uma fábrica de lenço para enxugar as lágrimas. Não que não possa chorar, mas é chorando sempre pelas mesmas coisas. Ele não consegue superar aquela fase. É característica da criança, chora. E chora bastante. A falta de controle, ele é inocente. Uma criança, por exemplo, quando está engatinhando, se ela encontrar uma barata morta diante dela, o que ela vai fazer? Quem se lembra? Ela pegou, ela põe na boca. Porque ela é inocente. Ela não consegue discernir que aquilo ali é um inseto que pode lhe trazer doenças, enfermidade, pode comprometer a sua saúde. E não é mesmo assim? O cristão está ali na internet, principalmente hoje com esse fenômeno da internet, apareceu um vídeo lá, ixi, não sei não, será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou lendo a Bíblia certa? Será que isso é certo? Ele come tudo que vem, ele vai só papando tudo, depois vem intoxicado, dá trabalho para o pastor. Pastor, eu vi na internet, não sei não, sangue de Jesus tem poder, mas eu acho que, eu não sei, pastor, eu estou numa dúvida, eu estou assim. O que é isso? É o cristão infantil, inocente, ele não tem discernimento, ele come tudo. Talvez se ele estivesse aqui, assentado aqui nessas cadeiras, estudando a Bíblia no dia do Senhor, na casa do Senhor, ele não daria esse trabalho. Ele teria o seu desenvolvimento desenvolvido ao ponto de poder discernir. Porque a palavra de Deus, gente, antes de ser teólogo, antes de qualquer coisa, tem um autor que diz o seguinte: seja homem de um só livro. O que significa isso? Não significa que você não possa ler livros. Não, ele está querendo dizer que o seu livro principal deve ser a Bíblia. O primeiro, quando você acorda, eu gosto muito de apesar de não concordar muito com a teologia de Spurgeon e de Lutero, né? Eles têm uns esqueminha aí contrário que nós vamos estudar daqui a pouco, mas eles têm muita coisa interessante. Ele diz o seguinte: devemos ter por norma jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. Olha que coisa linda. Então, antes de você dizer, acho que eu vou arrumar treta com os casais aqui, pastor. Quando você acorda, antes de dizer para sua esposa bom dia, diga primeiro para ele que te deu a esposa. Antes de dizer para o seu esposo bom dia, diga para ele que te deu o esposo. Ele está em primeiro lugar na sua vida. Tenha uma vida devocional, uma vida de leitura bíblica. Se aprofunde na palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Isso vai te dar crescimento espiritual. Olha o que Paulo disse para a igreja de Colosso, no capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite em vós
ricamente. Habite em vós? Ricamente. Uma pessoa rica, uma pessoa que tem 100 mil reais, eu gostaria de ter, viu? Lá na caderneta de poupança, ela é rica? Sim ou não? Para ser rica, ela precisa ter mais ou menos quanto? 1 milhão. Opa, eu estou nesse alvo aí. Jesus, me abençoa, Pai. 1 milhão, já é milionário, não é isso? Então, isso já é riqueza. Quando Paulo diz, olha, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, tem a ilustração de um autor, que ele diz o seguinte: se você em casa pegar um prato com água e uma esponja, e aquele prato tem um pouco de água ali no fundo, você colocar a esponja em cima daquela água, o que a esponja vai fazer? Vai fazer o quê? Absorver a água, não é isso? Se você apertar no canto direito, o que vai sair? Se você apertar no outro canto? E se apertar no outro? E se apertar no meio? Água. Então, se você, olha, essa palavra de Cristo habitar em você ricamente, você é essa esponja sobre a palavra. Quando o adversário apertar aqui, vai sair palavra. Aqui palavra, aqui palavra, aqui palavra, no meio palavra. Não tem outro jeito, é só palavra. Quando você vai fazer a apologética, é Bíblia. Você vai pregar na igreja? É Bíblia. Você vai dar estudo bíblico? É Bíblia. Você vai evangelizar? É Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Então é absorver o máximo que você puder. Deixa eu dizer para vocês, no início da minha fé, eu tinha um devocional mais ali, olha. Claro que hoje eu trabalhava por conta e tal, mas eu levantava às 6 da manhã. Das 6 da manhã às 7h30 era só oração. E das 7h30 às 9, só leitura da palavra. Alguém batia na porta, vim te pagar R$1.000, eu não abria. Vim te cobrar, aí pior ainda. Então eu não tinha tempo para ninguém a não ser para Deus e para a sua palavra. Aí certa vez eu estava dando um estudo na igreja sobre isso, né? Sobre priorizar o nosso tempo em relação a Deus e a sua palavra. Aí um abençoado irmão, ele falou, olha pastor, eu não tenho tempo. Eu falei, por quê? Porque você vê, olha, eu chego em casa, eu levanto às 4 horas da manhã, saio de casa, chego às 3 da tarde, tenho que descansar, comer, quando é à noite eu vou para a igreja, eu tenho que voltar rapidinho, porque senão eu não consigo levantar neste horário. Aí não dá para eu cumprir esse método. Eu falei, olha, se você não pode ficar 3 horas, faça o seguinte, levante às 3h30, das 3h30 às 4, você ora e lê a Bíblia. Ele começou a adotar esse princípio, e ele foi com esse princípio até morrer. Ele morreu na porta da igreja. Ele era caminhoneiro, ele estava consertando, veio um outro caminhão lá que o camarada não tinha freado direito, e esse caminhão despencou, bateu no caminhão dele, o caminhão dele passou por cima dele. Mas até aquele momento, ele fazia isso. Ele orava, ele ia das 3h30 às 4 da manhã. A gente tem tempo para o Zap Zap. Tem tempo para o Instagram, tem tempo para o YouTube, tem tempo para o Facebook, tem tempo mais o quê? Para twittar. E diga para mim, tem tempo para TV, tem tempo para filme, tem tempo para série, e não tem meia hora para Jesus? Aham. Quer crescer? É Bíblia, é oração, é na casa de Deus, lendo e estudando a palavra de Deus. Gente, não tem nada, sabe, falar bonitinho aqui, a real é essa. Eu podia aqui, termos teológicos, grego, hebraico, nada. É isso aqui, gente, é puro e simples. Está entendendo? É isso aqui, ó, tá? É o tutano do crente. Entendeu? É o mocotó. Né? Tem bastante colágeno, rejuvenesce, evita problema nas articulações. Você que está com o osso aí, trec, coma bastante mocotó, tem bastante colágeno, vai ajudar bastante. Está com esse problema também? Trec aí nas juntas espirituais? Aqui o mocotó, tem colágeno, vai enriquecer, vai te deixar mais jovens, mais disposto. A Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos. Os seus olhos não escureceram. A sua energia não acabou. Sabe por que ele morreu? Porque Deus matou. Foi Deus, foi outra pessoa? Sobe lá, Moisés, você vai morrer lá, vai ver a terra, mas não vai entrar. Então foi Deus que matou o cara. Eu estou enganado.
mas não morreu de velhice. E o amigo dele lá, o Josué e Caleb. Caleb falou, olha, eu estou hoje com 85 anos. E tal é a minha força, quando eu saí de lá do Egito eu tinha 45. Hoje eu tenho 85. E a minha força é a mesma de quando eu tinha 40. Para entrar, para sair. E tem mais, eu quero a terra de gigante, porque eu vou para cima do gigante. Aleluia! É isso aí, eu estou enganado? Gente, eu fico imaginando, pastor Samuel. A gente fica imaginando, não, nada, aqui o cabra queria sair na pancada. Eu não vou apresentar aqui meus dotes, porque eu não tenho mais. Gente, parece brincadeira, mas é o segredo. Olha o que o salmista diz no Salmo 25:14. Preste atenção. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes ele revelará o seu conserto, o seu segredo. Está aqui, ó, segredo da palavra de Deus. Vamos continuar? Então, as características da criança, essa que eu passei para os irmãos, né? Tudo que ele pega, ele vai à boca. É uma pessoa crédula. A criança é crédula. Tudo que alguém fala, ela acredita. Acredita. Então, por esta razão, a imaturidade cristã, a infantilidade eterna, é uma porta aberta para a heresia, para a apostasia. E a apostasia é a porta para a perdição eterna, porque se a apostasia se tornar uma apostasia deliberada, e você deliberadamente, maldosamente, abandonar a Cristo, é igual, por exemplo, tantos crentes que eram pentecostais, continuistas. Eu encontro com alguns, não, porque eu fui lá na igreja tal, não quero nem citar o nome aqui, e lá é assim, a igreja lá de Bariloche, vocês já conhecem, né? Lá de Bariloche, a igreja dos pinguins, né? E lá não tem mistério, não tem glória a Deus, não tem nada. A pessoa chega a negar, foi batizada com o Espírito Santo, falava em mistério com Deus, eu falava lá uma língua lá e tal. Gente, aquilo chega a dar, passa mal de ver a pessoa, porque abraçou uma nova filosofia, uma nova teologia, que não é tão nova assim, e agora negar toda a experiência que ela teve na denominação pentecostal, onde ela serviu a Deus. Infelizmente, quantos não são atraídos, são seduzidos? Portanto, é um perigo muito grande. Eu me lembro aqui de um pastor chamado Juan Carlos Ortiz. Quem já ouviu falar em Juan Carlos Ortiz? Ele tem um livro que é Ser e Fazer Discípulo. Qual é o nome? Eu não sei se tem mais para vender. É um livro muito antigo. Foi na época que eu conheci Noé. Eu não conheci Noé, mas eu pisei na lama do dilúvio. Então, o que ocorre? É dos idos dos anos 80, né? Muita gente aqui não existia. Mas esse livro dele é bem interessante. Ele era um pastor pentecostal e ele escreveu esse livro. E qual foi a base desse livro? Ele assumiu uma igreja por tempo integral, ou seja, um pastor que ele não tinha outra atividade a não ser trabalhar na igreja. E aí ele, com a mulher, ele trabalhava 16 horas por dia. Quantas horas? Ele se matava, né? Porque, né? É um exagero, mas ele trabalhava. Dentro de 2 anos, uma igreja que tinha 200 membros foi multiplicada para 600 membros. Em quanto tempo? De 200 saltou para? O que vocês acham? É um crescimento razoável? Sim ou não? Sim. Você está numa igreja com 200 e de repente em 2 anos tem 600, pastor, parabéns, que maravilha. Só que ele começou a perceber uma coisa. O que ele começou a perceber? Enquanto ele e a mulher estavam, era o pastor bombril, para levar para o hospital, para fazer não sei o que, é tudo, é o pastor, porque tem gente que só enxerga o pastor. Então o pastor é bombril, 1001 utilidades. Quando ele e a esposa recuavam, a igreja recuava. Quando eles estavam em atividade, a igreja estava em atividade. Eles paravam, a igreja parava. Ele falou, não, espera um pouquinho, está acontecendo algum problema nessa igreja. Ele falou, mas se eu pedir 15 dias, vão descontar do meu salário, eu não posso. Então, eu sei o que eu vou fazer, eu vou buscar a Deus para que Ele diga para mim o que está acontecendo com essa igreja. Ela falou, Senhor, ele orando, né?
a tua igreja, Senhor, essa situação, revela para mim. Segundo ele, Deus falou para ele assim, olha, Juan, a sua igreja não está crescendo. Ele, como não, Senhor? Um tipo de Moisés, né? Eu peguei essa igreja com 200, hoje eu tenho 600, e o Senhor diz que não cresceu? Não, ela não cresceu. Na verdade, a sua igreja inchou. Tem crescimento e tem inchaço. Tem aquele crente que parece grande, mas ele está inchado. E não cresceu. Né? Porque ele está analisando o crescimento horizontal. E diante de Deus o crescimento é vertical. Aí você fica fininho, mas é muito músculo, é muito mocotó, é muito tutano, é muita atividade. Ele falou, mas não cresceu, inchou? Sim, e na verdade você não tem uma igreja. O que eu tenho então? Você tem um orfanato. E você tem um monte de bebê. E quando chega a noite, eles ficam ali no bercinho, disputando o melhor lugar. Ah, hoje o pastor não me deu oportunidade, hoje eu não cantei, hoje eu não fiz isso, hoje eu não fiz aquilo, e reclamam, e murmuram. Você chama isso de crescimento? E ele começou a reconsiderar que ele não estava preparando, equipando pessoas para o serviço. E ele começou então a reconsiderar, e aí ele escreve esse livro. Deus começa a revelar para ele os detalhes, e ele escreve esse livro, Ser e Fazer Discípulo. E ele tem um conceito de discípulo que eu achei assim, fenomenal. Como é que ele define a palavra discípulo? Ele diz, olha, discípulo, prestem bem atenção, é aquele que vive a vida que o seu mestre vive, e depois com a sua própria vida, ele leva outros a viverem do jeito que ele vive. Gente, é power. Discípulo é aquele que vive a vida que o seu mestre vive, e depois com a sua própria vida, ele leva outros a viverem do jeito que ele vive. Portanto, discipulado, mais que comunicação de palavras, é exemplo de vida. As palavras conduzem, mas os exemplos arrastam. Arrastam. Então, ele começou a trabalhar, tirar os cristãos da infância eterna, porque a infância atrapalha, sobrecarrega a liderança, sobrecarrega o pastor. Da dor, o pastor tinha que estar ali preparando o sermão da noite, ele vai ter que estar resolvendo problemas que já foi resolvido 300 vezes. Então, o convite é para o crescimento. Gálatas capítulo 4, versículo 19, por gentileza. Eu estou sem relógio aqui, não estou... A lá está 13h54. Ixi, como é que é ali? Eu não... É regressivo? Então é 10 e pouco, então. Seria? Ah, é o tempo que eu tenho. Mano, que ótimo. Uau. Um gospel. Então é 13, quando chegar a 13, c'est fini. Game over. Ah, vai zerar. Certo? 4:19. Eu vou me adaptar aqui, pastor. Vamos lá então. Gálatas 4:19. Bora lá. Podem ler. Bem alto. Meus filhinhos, por quem novamente sinto as dores de parto, até que Cristo... Olha o que ele escreve para essa igreja. Porque esta igreja era uma igreja infantil. O judaísmo estava graçando lá dentro. Voltando para a circuncisão, voltando para a guarda do sábado, voltando para a lua nova, voltando para os ritos mosaicos. E Paulo, no capítulo 3, ele vai olhar, eu só quisera saber uma coisa, quem enfeitiçou com a macumba que fizeram para vocês, em outras palavras? Para vocês abandonarem, leiam lá, o capítulo 3, ele começa assim, esse enfeitiçar é fazer macumba, qual é a macumba que fizeram para vocês? Traduzindo para os nossos dias, veja o capítulo 3, ele começa desse jeito, ó insensatos Gálatas, e quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, tem alguma tradução que fala enfeitiçou? Hã? Encantou, enfeitiçou, fascinou, macumbou, para quê o restante? Para não obedecerdes a verdade. Quando chega no capítulo 4, ele está quase chorando. Esse homem que tinha um temperamento colérico, intransigente, durão, batia pesado, matava crente, agora parecendo uma mulher grávida. Meus filhinhos,
porque novamente eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Eu quero ver Cristo formado em vocês. Eu quero a imagem de Cristo em vocês. Eu quero o padrão de Cristo em vocês. Como ele escreve lá na Epístola aos Efésios. Vamos ver? Capítulo 4, versículos 11 até o 16. Olha que coisa linda. E ele pôs na igreja primeiramente apóstolo, depois profeta, terceiro evangelista, quarto e quinto, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Presta aí um pouquinho. Esse ministério quíntuplo não tem uma finalidade hierárquica, ainda que precisa haver uma ordem na igreja. Mas a finalidade, o propósito é um. Todos eles, num conjunto, trabalhando, eles vão promover o que na igreja? Aperfeiçoamento. Vão promover o quê? Aperfeiçoamento. Isso é, daqueles que se submetem, porque tem aquele crente que não se submete à autoridade. Portanto, ele não vai crescer. Ele vai ficar igual à igreja de Corinto. Falou, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não alimento sólido. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo, não sois porventura carnais? E carnais aqui, gente, não é que eles andavam na carnalidade, na pornografia. Carnais é porque era uma das obras da carne contemplada lá em Gálatas capítulo 5. E qual era? Raireses, divisão na igreja. Eu prefiro esse pregador. Eu prefiro aquele. Eu prefiro aquele outro. Você tem que preferir a palavra de Deus. Abriu a boca, é Deus falando com você. Mas o outro é doutor, o outro é professor. É isso. E tinha aqueles que diziam que era de Cristo. Esses eram os piores crentes da igreja, porque não se submetia a nenhuma autoridade. Eu não obedeço homem, eu só obedeço Jesus. Mas Jesus estabeleceu um homem para cuidar de você. Se você não obedece o representante, você não obedece ele. Está em gritante rebeldia, em carnalidade, achando que é maduro, desenvolvido, crescido para baixo. Ou do lado, inchado. Paulo então diz que é para promover o aperfeiçoamento. A palavra grega aí é katartismon. Katartismon dá a ideia de alguém que está para se casar. E antes de levar a sua esposa para o lar, o que é que ele faz? A casa não tem acabamento, ele vai dar o acabamento, ele vai olhar detalhe por detalhe. Só que ele não pode colocar a mulher numa casa vazia. Tem que ter o quê? Os móveis. Ele vai deixar tudo. Quando tiver tudo equipado, tudo, isso aí é aperfeiçoamento. Ele deu o acabamento, o retoque final. A hora que a esposa chegar, uau, que casa! Ela vai ficar boquiaberta. É isto. O propósito é nos aperfeiçoar, nos conduzir à perfeição. Nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos na glorificação, no arrebatamento, salvos da presença do pecado. Estamos caminhando para a perfeição. Portanto, é isso que Paulo diz neste capítulo, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Pessoal, não dá para... Eu vou sair disso aqui porque eu já comi todo o tempo, eu não sabia desse negócio e enrolei demais aqui. Vamos entrar no capítulo 6 direto, versículos 4 até o 8. Não vai dar para terminar, mas depois... Vai deixar perguntas ou vai encerrar? Tá. Capítulo 6, versículo 4. Todos encontraram? Porque é impossível, o que é? Que os que já uma vez foram, primeiro, iluminados e provaram o dom celestial, esses se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é que o autor está dizendo? Uma vez que você recebeu a Cristo, você foi iluminado. A palavra grega é fotstentas. Você recebeu aquela luz
que quando nós estávamos nas trevas, a luz de Deus raiou em nosso coração. E nós enxergamos Cristo e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Você foi iluminado. O que mais? E você também, ele diz, iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes, tiveram comunhão com Deus, tiveram comunhão com o Espírito Santo, todas essas experiências verdadeiras. Alguns dizem, provar não significa que eles eram salvos. É como uma mulher que está fazendo comida, aí ela pega uma colherzinha e experimenta. Não, ela não comeu a comida, ela só experimentou. Só que esta mesma palavra grega, ela é usada lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 7 e 9, dizendo que Cristo provou a morte por nós. Então ele não morreu, ele só... a morte, deixa eu ver como é que é a morte. Não, a Bíblia diz que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Tá certo? Ele diz que é impossível que esta pessoa que passou por essa experiência e recaiu. A palavra grega aqui é parapessontas. Ela é uma parábola, é um termo intercambiável e que equivale a apostasia. A palavra apostasia não vai aparecer aqui, mas vai aparecer parapessontas, que é o mesmo que apostatar-se da fé. É um abandono da fé, mas não é apenas uma pessoa que se desviou, como eu disse no início, por uma fraqueza. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. De repente o irmão está lá no momento, a mulher aprontou com ele, ou o marido, ele vai lá encher o caneco. Aí alguém viu ele tomando a timbuca lá no boteco. Acabou! Vimos o irmão com um copo de cerveja. Estava bebendo vinho. Acabou para ele? Não, não acabou. Ele teve um momento de deslize, um momento de fraqueza na vida dele. Está entendendo? Tem jeito para ele? Tem. O que não tem jeito é para apostasia, você abandonar Cristo. Eu não vou nem usar as palavras, mas eu vou resumir tudo isso com Hebreus capítulo 10, 26 a 29. Aquilo transmite a ideia do que é a verdadeira apostasia. Hebreus 10, 26 a 29. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque o relógio está dizendo que daqui 4 minutos eu tenho que fazer um coffee break. Gente, não é que eu sei inglês, não. Eu ouço isso aí, decoro e trago. Acho bonitinho. Vamos lá, então. Versículo 29. Juntos. 1, 2, 3. De quanto merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa, só que ele começa lá no início, de quanto, se alguém pisando a lei de Moisés, olha o versículo 26, como é que diz, porque se pecarmos voluntariamente, esse pecar aqui, gente, é o abandono deliberado da fé, é a apostasia. Eu quero deixar isso claro, porque estas duas passagens são aquelas que aterrorizam o crente que desviou, que saiu da igreja e voltou. Ai, para mim não tem mais perdão. Olha, esses dias me mandaram a foto de uma irmã, que ela está contida numa maca, os braços, porque ela foi à loucura, à depressão, e ela teve crise terrível, ficou doida, porque ela pertencia à Congregação Cristã no Brasil. E lá na Congregação Cristã no Brasil, esse texto é lido para aqueles irmãos que cometem determinados pecados, dizendo que para eles não tem mais salvação. As pessoas nem sequer podem cumprimentá-lo, dizendo para ele a paz de Deus, porque eles dizem assim, ali tem um morto. É morto aquele ali, ele adulterou, ele fez isso, é morto. Então as pessoas já olham para ele assim, e vão saindo de longe, mesmo sendo parente. Na testemunha de Jeová é pior. O marido nem pode falar com a mulher, a mãe não pode mais falar com os filhos. É um negócio do capeta, gente. E eles usam esses textos para aterrorizar, para infernizar a vida das pessoas. Isso aqui não é relativizar a verdade. Isso aqui é você seguir o princípio exegético. Texto sem contexto gera pretexto, que gera cabresto. Então, todo texto ele tem contexto, e uma palavra tem que estar presa ao texto, e o texto ao contexto.
O contexto de que toda essa epístola está tratando é o abandono deliberado da fé. A pessoa pecou, mas ela não abandonou Cristo. Ela está clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele chora, ele sofre, porque ele quer, como Davi: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Não tire de mim o teu Santo Espírito. Sustém-me com o espírito voluntário. Mas o que ele tinha praticado? Coisas terríveis, mas ele confiou na graça de Deus, ele confiou na misericórdia de Deus, e o Senhor o restaurou, o Senhor o renovou. E estão aqui os salmos de Davi. Aleluia! Então confie na misericórdia, no perdão de Deus. Amém, queridos? Mas a apostasia deliberada, esta daí é o abandono deliberado, é você rejeitar a Cristo maldosamente, deliberadamente, não querer mais saber. Tá bom, queridos? Essa é a apostasia. Não dá para eu terminar, vou ficar por aqui, tá bom? Eu não sei onde é que estão, eu queria rapidamente falar aqui dos livros. Tem as perguntas, né? Vai ter? Alguém quer perguntar? Opa, bora lá. La pergunta? Sim. Quanto a essa questão do abandono da fé, eu penso o seguinte, que a pessoa não tem perdão, não porque Deus não quer e não pode perdoar, mas porque ela mudou o pensamento, ela mudou a filosofia dela, e ela não tem mais essa noção de eu preciso ser perdoado. Esse pensamento está certo ou está errado? Deus não quer perdoar mesmo? Esse pecado aqui, tem um detalhinho no versículo de número 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. O que significa isso? Aparece uma barata na sua casa, sempre a barata está aqui no pedaço, né? Você não tem uma vassoura, você não tem nada, um chinelo para matar barata. O que você faz? Você corre atrás dela e faz o quê? Pisa, mas você sabe que ela só com pisão ela não morre, né? Você tem que fazer o quê? Dar aquela esmagada, né? As mulheres que têm coragem, não, barata, sai correndo a barata, né? Mas vai lá, você esmaga, aí, desculpa, não vou nem falar o que sai, né? Esse pisar o Filho de Deus é o mesmo que você faz com a barata. Você matou a barata porque você é assassino ou porque você considera ela como um inseto abjeto, nojento e que causa doença? A pessoa que abandona Cristo deliberadamente tem esse comportamento em relação a Cristo. Vocês entenderam? Então, isso aqui é tido como se ele tivesse blasfemado contra o Espírito Santo. Olha aqui na frente, o que diz? E fizer agravo ao Espírito da graça. Então, uma pessoa para chegar nesse ponto, ela tem que estar muito doida mesmo. Mas bem doida, viu, pessoal? Não é nem fumado, viu? É muito louca espiritualmente para cometer isso aqui. É difícil? É difícil. Mas se cometer, por exemplo, o abandono deliberado da fé, é isso aí. Mais alguma? Olha ali, olha o fone. Bom dia. O senhor podia falar algo sobre a correlação de apostasia e iniquidade? Apostasia é o abandono deliberado da fé. O pecado, a iniquidade, todo pecado é iniquidade, mas a apostasia, ela transcende a qualquer pecado e a qualquer iniquidade, visto que isso diz respeito a você e a Cristo, o abandono da sua fé em Cristo. A sua fé em Cristo, a confissão que você fazia acerca de Cristo, a partir deste momento você o considera como se fosse aquela barata. E você está entendendo? Gente, é até repugnante dizer o que estou dizendo, tá? Mas é muito forte. Oi? Rejeitar maldosamente, pisar por cima e falar, olha, eu me arrependo, que isso é nojento. A pessoa rejeitar e conscientemente sabendo o que está fazendo. Porque às vezes a pessoa está num momento de depressão. Deus não vai levar em consideração, a pessoa está em depressão, né? Teve como que eu posso dizer, um trauma na vida, que quantas pessoas na igreja têm traumas, vêm com traumas para a igreja. A igreja é o pronto-socorro de Deus, e recebe pessoas com vários tipos de trauma de infância, trauma do casamento, trauma, sabe, de bullying, trauma psicológico, traumas emocionais, e às vezes naquele ênfase daquele trauma, ela diz uma besteira. Deus é misericordioso, tá bom?
E agora? Mais ou encerra? Mais uma pergunta? Opa. Pode falar? Gente. Opa, está aqui. Por favor. Queridos, olha, rapidamente, eu trouxe algumas literaturas, aqueles irmãos que porventura, vou falar igual o pessoal da congregação, se você sentir, compra, mas se não sentir, compra do mesmo jeito. Perguntas difíceis de responder. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? Aqui tem 36 questões. Aqui eu vou falar até os tipos de cruzes que havia na época de Jesus, em que tipo de cruz ele foi crucificado e quanto pesava aquela cruz. Está aqui. Ganhou? Eita Deus! Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Quer ver? Uma rapidinho, olha. O pastor da parábola tinha 100 ovelhas. Quantas se perderam? Uma. Sobraram quantas? E o que ele fez com as 99? Deixou aonde? Um disse que foi no deserto, outro disse que foi no aprisco. No aprisco ou no deserto? Quem falou no deserto acertou. Elas não ficaram no aprisco. O pior é que ele não tem o livro ainda. Gente, tem 81. O pessoal diz que Maria Madalena ungiu Jesus. Outro diz que Maria Madalena se curvou aos pés de Jesus e ungiu Jesus e chorou, dizendo que era ela mulher pecadora. Isso tudo não é verdade. Diz que o alabastro era um perfume. Não, o alabastro era uma pedra. Você quer ver uma aqui? Bom, gente, são 81 aqui, senão você vai perder a vontade. Aqui, olha, esse é um tijolo. Tem quase 1.200 páginas. Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui tem teologia, uso, costume e cultura, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, no grego, hebraico, latim, aramaico. Tem aqui, olha, uma coletânea de conhecimento. Até direito romano tem aqui. Os direitos que eram dados a um cidadão do império. Só este aqui custa 360. Hoje, nem vou falar dos demais, você leva ele, esses dois que eu já apresentei, leva esse daqui, ó, Jefté sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, de onde veio Deus, quem criou o mal, essa daqui, ó, o que a mulher de Jó disse para ele, amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Pode falar alto, disse o quê? Amaldiçoa, é o que está na nossa Bíblia, sabe como é que está em hebraico? Está assim, ó, Vatomer lo ishiton oderrama hazik betuma terra barech Elohim vamut. É isso que vocês entenderam, o resto eu explico aqui. Vocês acham que eu não explico? Claro que eu explico. Quem são os filhos de Deus no Gênesis 6:2? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Você leva ele. Esse daqui sobre a vida após a morte, que é do estado intermediário, quase 500 páginas. Esse aqui é tudo sobre escatologia, mais de 100 questões, 496 páginas, só ele custa 190 e esse também 190, já deu 380, com 360, 740 fora os outros. Tudo hoje, de 1.060 por 480, você pode parcelar em 4 vezes. 4 vezes. E agora eu vou dizer como o homem lá do Chapeuzão lá, o Valdemiro, e eu abençoo quem pagar no Pix. Deus abençoe, pessoal.